Amanhã é uma data muito importante. Amanhã vai acontecer o Quebrando o Silêncio, que é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que todo ano, né, traz aí algum assunto para conscientização da população. E esse ano, o Quebrando o Silêncio vai ser sobre violência digital. Por que que a internet se tornou um terreno assim tão perigoso? Então hoje com você aqui nesse vídeo eu quero refletir um pouco sobre essa questão tão urgente que afeta não apenas as nossas famílias, as nossas comunidades, mas também a nossa vida como um todo, as igrejas, enfim, que é a violência na internet. Nós vivemos num mundo cada vez mais digital, onde, de acordo com alguns estudos, a média mundial de utilização da internet é de 6 horas e 58 minutos por dia. E é vital que a gente tenha um entendimento sobre os perigos que existem quando você está nesse ambiente virtual e também como que nós podemos enfrentar esses problemas, esses perigos à luz da palavra de Deus. Para começar, a Bíblia nos dá um conselho muito importante, muito poderoso lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Lá diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nesse versículo, o apóstolo Paulo ele nos convida a garantir que as nossas palavras, tanto em nossos relacionamentos pessoais, quanto em nossas interações com as outras pessoas no digital, sejam sempre positivas e edificantes. Paulo enfatiza que é muito importante a nossa maneira de falar para que ela edifique, que ela encoraje, que beneficie os outros, ao invés de destruir, de ferir ou então de corromper. Na verdade, assim como ele está aplicando essa regra aos nossos relacionamentos interpessoais, nós também podemos aplicar essa orientação aos nossos relacionamentos digitais. E é por isso que hoje nós vamos entender como que nós podemos aplicar esse ensinamento para a nossa vida e como que nós podemos proteger a nós mesmos e aos outros, principalmente nós que temos filhos, crianças em casa, dos danos que a violência digital pode causar. Os dados que foram colhidos para esse programa são muito fortes. Por exemplo, olha só, um estudo publicado em março de 2024 por uma conhecida empresa de segurança cibernética chamada Kaspersky, eu conheço essa empresa, revelou que, em 2023, 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio sexual. Isso inclui abuso cibernético, várias práticas como doxing, que é uma divulgação não autorizada de informações pessoais no meio online, o cyberbullying, que é o abuso e a discriminação praticados em ambientes digitais, o grooming, que é aliciamento de menores e abuso, enfim. Também o frapping, que é a prática de criar contas em redes ou plataformas sociais para que você possa utilizar informações falsas ou roubadas de outras pessoas para você poder cometer fraudes, enfim. E principalmente o que é conhecido como sexting, que é o compartilhamento de conteúdo sexual explícito, que envergonha totalmente a pessoa que está sendo vítima. Tem mais alguns dados, por exemplo, hoje eu estava dando uma pesquisada aqui para poder fazer esse vídeo, e amanhã eu vou falar sobre isso também na igreja, que aqui no Brasil, uma pesquisa que saiu em setembro de 2024, depois dessa aqui inclusive, mostra que 1 em cada 10 famílias tem alguma pessoa que sofreu com algum tipo de violência digital, principalmente mulheres e crianças. Então, a cada 10 famílias, uma pessoa dessa família já passou por algum tipo de problema nesse sentido, ou seja, 10% da população brasileira já sofreu algum tipo de ataque pelos meios digitais. Além disso tudo, a pesquisa que foi realizada pela Child Light Global Child Safety Institute da Universidade de Edimburgo, lá no Reino Unido, indica que 1 em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual na internet entre maio de 2022 e maio de 2023. É muito alarmante. O apóstolo Paulo ele nos aconselha lá em Efésios que as nossas palavras devem ser edificantes e não corrompidas. Mas o que isso
significa no contexto atual? Qual que é o impacto das palavras? Qual que é o poder das palavras e o impacto que ela tem no mundo digital? As palavras corrompidas no mundo digital são aquelas que destroem, que ferem ou então que fomentam o ódio. Isso inclui o cyberbullying, que é o assédio online, insultos ou qualquer tipo de comentário que possa prejudicar a integridade ou a reputação de outra pessoa. Não se trata apenas de falar mal de alguém, só que as palavras muitas vezes elas constituem práticas que são crime e que devem ser punidas legalmente. Por outro lado, Paulo nos orienta também a tornar as nossas palavras construtivas. Isso significa que nós devemos falar e agir de maneira a fortalecer e a encorajar os outros. No ambiente digital, isso se traduz em compartilhar mensagens de amor, de esperança e respeito, que é o que nós estamos tentando fazer aqui nesse canal. Nós devemos não apenas evitar o mal, mas também promover o bem, construindo uma comunidade digital saudável. E eu quero que você faça parte aqui da nossa comunidade digital, do nosso canal. Então, antes de continuar, já aproveita, se você não é inscrito, se inscreve. Se você não curtiu ainda o vídeo, curte, comenta, compartilha o que você acha dessa violência digital, desses perigos digitais. Compartilhe esse vídeo com quem tem filhos pequenos em casa, para que possam se proteger, pessoas que você acredita que usam demais os meios digitais, para que elas possam ficar mais atentas a tudo o que acontece. Enfim, compartilha e ativa o sininho lá para você poder receber quando tiver vídeo novo. Todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, nós temos um vídeo novo aqui, tá? Então, olha só. Eu sempre fiz uma pergunta para as pessoas dentro dos meus treinamentos, das minhas mentorias, dos meus processos de coaching, enfim. E cabe muito bem esse questionamento e essa reflexão para o que a gente está falando aqui hoje. Pensa comigo e reflita comigo. Se você pudesse se alimentar das palavras que você diz para os outros, ou daquilo que você fala no teu dia a dia, né? Seja no meio real, no meio virtual, no meio digital, enfim. Se você pudesse se alimentar com isso, comer realmente, você estaria se nutrindo ou você estaria se envenenando? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as nossas palavras, elas devem transmitir graça, devem ser gentis, devem ser compassivas. Porque nós somos cristãos, então as nossas palavras, elas devem refletir o amor de Cristo. Nesse mundo de hoje, dessa loucura desse mundo cheio de divisões, nós precisamos ser a voz calma, uma voz da empatia, uma voz que ajuda a curar as pessoas e não uma voz que aumenta o ferimento das pessoas. Lá em Provérbios 18, 21, o sábio Salomão diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, há um poder de vida e de morte nas palavras que nós usamos. Uma vez que nossas palavras são como penas levadas ao vento. Por isso é preciso refletir muito bem antes de falar, sempre pedir sabedoria para Deus, para que Ele nos ajude a escolher as palavras que nós vamos falar, para que isso promova vida e fôlego para as pessoas. Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês a história de um jovem chamado Lucas, um jovem que era cheio de sonhos, cheio de aspirações e que gostava de jogar videogame. Só que lá num cantinho escuro desse mundo digital, ele acabou encontrando um grupo de pessoas que fomentavam o ódio e a violência. Então o Lucas começou a se isolar e começou a dar sinais de agressividade. Os pais dele não sabiam como que poderiam ajudar o Lucas. Até que após um incidente que aconteceu na escola dele, eles descobriram algumas mensagens perturbadoras no telefone do Lucas. Então foi esse o ponto de virada que levou o Lucas a receber a ajuda que precisava. Um centro de aconselhamento psicológico especializado, diálogo com seus pais, um grupo de professores comprometidos ajudaram e se comprometeram a ajudar Lucas a sair daquele círculo que o manteve preso por muito tempo. A história do Lucas nos mostra a importância de estarmos atentos aos sinais de alerta. Mudanças comportamentais, isolamento social, tempo excessivo na frente das telas. Nós, como pais, como educadores, nós somos chamados a ser guardiões dos nossos lares. Nós devemos assumir com muita responsabilidade
o papel de guiar, de liderar, de proteger os nossos filhos. E assim como o sábio Salomão ensina lá em Provérbios 22, verso 6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Antes de continuar, a gente já viu tantas vezes, né? Ataques em escolas, ataques em boates, em bares, enfim, tanta violência, tantos atos de terrorismo, e que depois acabaram descobrindo que as pessoas envolvidas estavam não só jogando, mas participando de grupos de jogos online violentos que deveria ser somente um passatempo, né? Ainda que seja violento, é para ser um passatempo, mas usam essas comunidades para planejar e se preparar para um ataque na vida real. Então a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo. E antes de olharmos para outro exemplo, é fundamental a gente entender alguns pontos-chave usados para descrever a violência online. Eu quero que você se junte a mim, e eu quero que você pense um pouquinho se você já ouviu falar de alguma dessas situações que eu vou passar para vocês aqui. Por exemplo, cyberbullying. Bullying todo mundo sabe o que é, mas e o cyberbullying? Cyberbullying é o uso da internet para assediar ou insultar alguém repetidamente. Isso pode incluir envio de mensagens ofensivas, disseminação de rumores falsos ou publicação de fotos constrangedoras sem permissão. O bullying, principalmente nas escolas, a gente sabe o que é. Mas virtualmente, digitalmente também acontece. Fique atento para entender se o seu filho ou recebe algum tipo de cyberbullying, ou então se ele faz algum tipo de cyberbullying. Porque isso é violência digital. Stalking. Provavelmente você já ouviu falar, né? Hoje em dia é uma palavra que está muito em moda. Tal pessoa está me stalkeando. O que é o stalkear? Já virou até verbo, né? O stalkear. O que é o stalking? Stalking é quando uma pessoa segue e observa obsessivamente outra pessoa, tanto na vida real quanto online. Isso pode incluir também envio de mensagens indesejadas, aparecimento nos locais onde essa pessoa está, ou então monitoramento da sua atividade online. E isso é quando gera medo e sensação de insegurança àquela pessoa que está sendo stalkeada, né, que está sendo perseguida, que está sendo observada. Muito comum, talvez mais comum, pornografia de vingança. Olha como isso é interessante. Quando alguém compartilha fotos ou vídeos íntimos de alguém, de outra pessoa, sem o consentimento dela. E isso geralmente acontece como uma forma de vingança após um rompimento, por exemplo, de um relacionamento, o término de um relacionamento, ou então após um conflito, uma briga dentro de um relacionamento. Agora, você já pensou quantos danos emocionais esse tipo de situação pode trazer para a vítima? Quantos danos sociais isso pode trazer para a vítima? Não é brincadeira. O perigo digital existe, está aí. Outra história que eu quero compartilhar com você é a história de uma menina chamada Ana. A Ana era uma jovem universitária e ela acabou sofrendo cyberbullying após uma discussão nas redes sociais com algumas pessoas. Os comentários ofensivos que ela recebeu na rede social afetaram profundamente a saúde mental. Não foi fácil para ela, mas ela teve que tomar uma decisão. Ela discutiu esse assunto com alguns amigos e com os familiares dela. E além disso, ela apresentou uma queixa formal, uma queixa legal contra o assediador. Só que para poder superar esse trauma, ela teve que procurar uma ajuda profissional, ela teve que procurar psicólogo, o pastor da igreja, ela teve que procurar ajuda pastoral para aconselhamento. E foi essa ajuda profissional e também esse apoio espiritual que ajudaram Ana a superar essa situação. Mas com a ajuda da família, dos amigos, aí sim, ela denunciou o assediador e foi buscar o auxílio psicológico. Percebe como é importante esse apoio? A história da Ana não é apenas de superação, mas é também de transformação, porque hoje a Ana lidera
uma campanha de conscientização sobre o cyberbullying. Ela ajuda outras pessoas a enfrentar e também a superar esse tipo de situação com a história de vida dela. Queridos amigos, amigas, só quem vive essas situações de perto entendem o que é o impacto e o que esse impacto dessa violência digital nessas vítimas é profundo e duradouro. Essa cultura do cancelamento e o cyberbullying podem causar graves danos psicológicos. Pais, líderes religiosos, educadores, todos nós devemos estar atentos a essas formas de violência digital, sempre em busca de promover uma cultura de comunicação não agressiva, mas sim uma construção de uma cultura de comunicação construtiva. A Bíblia nos instrui, lá em Colossenses, capítulo 4, verso 6, lá diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amigo, amiga, as palavras têm poder. Nós devemos usá-la para construir, não para destruir. Os que aprenderam de Cristo não terão parte nas obras infrutíferas das trevas. Em sua maneira de falar, bem então como na sua vida mesmo. Quem aprendeu de Cristo sempre serão simples, sinceros, verdadeiros, porque nós estamos sempre nos preparando para a comunhão com os santos em cuja boca não foi encontrada mentira nenhuma. Nesse sentido, as nossas igrejas, as nossas escolas, tudo isso deve ser um lugar onde se ensina a importância de um ambiente seguro. E hoje nós estamos entendendo completamente o contrário disso, vendo completamente o contrário disso. Tem uma história de um pastor que ele conhecia uma família e ele acabou conhecendo essa família depois de palestras que ele foi fazer sobre esses cuidados que devemos ter no ambiente digital. E essa família decidiu implementar o dia sem telas. Olha que legal, dia sem telas, o que é isso? Uma vez por semana, um dia por semana, essa família eliminava o uso de dispositivos digitais na casa deles. Celular, televisão, tablet, qualquer coisa com telas era proibido. Então o que eles faziam nesse dia? Era um dia que era dedicado a atividades ao ar livre, leitura da Bíblia, jogos em família, passeios. Olha que gostoso. E depois desse momento, olha só que interessante, os pais dessa família notaram uma melhora significativa na interação, na comunicação familiar. E aí, a partir disso, os filhos deles começaram a desenvolver interesses e atividades também fora do mundo digital. Eu acredito que os líderes e educadores, principalmente dentro das igrejas, devem implementar iniciativas semelhantes. Incentivar tempo desconectado, realmente, desconecta de tudo. Momentos de interação, tete a tete, diálogo relacional. E também, ao mesmo tempo, claro, definir limites para o uso do dispositivo. Incentivar atividades saudáveis fora do uso das telas. Isso vai ajudar a preparar os jovens para desafios da vida e vai promover interações sociais muito mais saudáveis. A nossa responsabilidade como cristãos é essa. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5, 13 e 14. O que isso significa? Significa que nós devemos usar nossas palavras, nossas interações digitais para sermos uma influência positiva no mundo. É isso que eu busco aqui todos os dias, gravando vídeos e disponibilizando vídeo para vocês. É uma pena que hoje canais como o meu e outros inúmeros canais que falam sobre Bíblia, que falam sobre cristianismo, que falam sobre você ser cristão,
que compartilham a palavra de Deus são tão pequenos, se for comparado a outros tipos de canais de violência, de músicas mundanas, de músicas com palavrão, com músicas que têm esse fomento à violência. É muito fácil comparar, é só você procurar no YouTube que você vai ver a quantidade de visualizações e de seguidores, canais como esse, com esses outros que eu estou falando. Nós não podemos ficar calados diante de violência, da violência digital. Mas nós devemos nos manifestar e sempre defender uma comunicação, principalmente, respeitosa e edificante. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande de promover relacionamentos saudáveis, relacionamentos seguros, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Agora, se alguém que você conhece, alguém que você ama, já foi vítima de uma dessas formas de violência digital, procure ajuda. Deus prometeu curar nossas feridas emocionais. E Ele vai cumprir essa promessa. Agora, para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para você como reflexão, uma pergunta para você como reflexão. Como que você está usando as suas palavras na internet? Você está edificando ou você está destruindo? Hoje, meus queridos, é um ótimo momento para nós nos comprometermos a ser uma influência positiva, usando as nossas plataformas digitais para transmitir amor, respeito, esperança. Então, para finalizar, eu quero dar 4 dicas que podem ajudar você a tornar a sua comunicação diária mais educativa, menos agressiva e mais compatível com as expectativas de Deus para os seus filhos aqui nesse mundo. A primeira dica é: encha a sua mente e coração com a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler aqui, Mateus, deixa eu até abrir aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Lá diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Esse texto é a parte de uma passagem em que Jesus confronta os fariseus. É uma passagem em que Jesus questiona a capacidade desses fariseus deles falarem coisas boas quando as suas intenções eram más. E afirmando que as palavras de uma pessoa revelam o que realmente preenche o seu coração. Então eu te pergunto, meu querido, minha querida, o que preenche o seu coração? Lembra que eu perguntei? Se você for falar as coisas que você fala hoje, se você pudesse mastigar, engolir isso, comer isso, você seria envenenado ou você seria nutrido? Pense nisso, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. A segunda dica é você promover bons conceitos, boas ideias. Evite alimentar ofensas, agressividade, o desrespeito nas mídias sociais. Às vezes a nossa tela ali fica cheia de fofoca, de picuinhas ali. Aí você entra nos comentários, é só um xingando o outro, agredindo o outro, conversando de forma desrespeitosa. Evite se envolver nessas disputas argumentativas que são intermináveis, improdutivas. Use palavras, imagens com sabedoria e respeito para ensinar as pessoas, não para destruí-las. A gente precisa aplicar o que está em Colossenses 4:6. Lembra? Eu vou ler de novo aqui para você, Colossenses 4, capítulo 4, verso 6. Lá diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como deveis responder a cada um. Esse versículo nos encoraja a falar com sabedoria, com graça, com verdade.
tornando as palavras agradáveis, impactantes positivamente, e especialmente para interagir com aqueles que estão fora da fé, que não são cristãos como você. A terceira dica é você faça com que a mensagem que você está passando seja o centro de todas as suas mensagens, não a raiva, a mágoa, o desejo de menosprezar os interlocutores, as outras pessoas no ambiente digital. Quando você for se conectar com alguém na rede social, faça com respeito. A gente precisa praticar o que está lá em Mateus 7, verso 12. Mateus 7, verso 12 diz assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. A gente precisa ter empatia, colocar o desejo de se colocar-se no lugar do outro e considerar os sentimentos de quem está à nossa volta. Como será que você receberia a mensagem? Como você gostaria de receber a mensagem? É preciso ser flexível e entender que nem todos desejam as mesmas coisas, por isso é importante escolher aquilo que a outra pessoa gostaria de ouvir, de ler, nesse caso. E a quarta dica é: pense antes de postar. Pense 2, 3, 4 vezes, 10 vezes antes de dar a alguém uma resposta amarga, uma resposta rude, sarcástica. Lembre-se, meu querido e minha querida, que a sua reputação é construída através dos seus pequenos gestos. E é claro também, lembre-se que Deus está olhando, Deus está vigiando. E Ele sabe todos os tipos de conversa que nós temos, incluindo aquelas que se desviam dos planos dele para a nossa vida. Principalmente para o cuidado dos menores e dos mais vulneráveis. Você é o responsável perante o céu pelo que você diz e pelo tipo de influência que você exerce. Nunca esqueça disso. Você é responsável. Reflita mais uma vez sobre Mateus 12, 36 e 37. Jesus ensina que cada palavra dita pelas pessoas será julgada no dia do juízo nesses versículos. E que essas mesmas palavras determinarão se alguém será justificado ou condenado. Na nova versão Almeida atualizada da Bíblia diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então esse trecho nos destaca a importância das nossas palavras, porque elas não são apenas faladas ao acaso, mas elas refletem o que está no nosso coração. E no fim nós vamos ser julgados por tudo que nós dissemos. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que as palavras que nós proferimos têm consequências eternas e vão revelar o estado da nossa alma e a nossa relação com Deus. Como você se diz cristão, se tudo que sai da tua boca é mal? Eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até o final. Eu acho que esse vídeo é muito importante para você entender a importância de falarmos sobre isso. O Quebrando o Silêncio é um programa maravilhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você buscar, você vai encontrar vários programas anuais, né, sobre isso. Então tem vários temas ali que você pode compreender melhor. Todo ano tem um tema diferente. Esse ano são os perigos digitais. Então muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu quero que você ore comigo, para que a gente possa pedir para que Deus nos guie por esse caminho, que nos ajude a ser defensores sempre da paz e da justiça, que também, não só no mundo real, mas também no mundo digital. Vamos orar? Querido Deus, pedimos que nos dê sabedoria para usar a tecnologia de maneira que sempre honre o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser defensores da paz e da justiça em todos os espaços, inclusive nos espaços digitais. Que as nossas palavras reflitam sempre o amor de Cristo.
Que nós possamos ser nutridos pelo que falamos e escrevemos, Senhor, e não envenenados, para que lá no dia do juízo nós possamos ser justificados e não condenados. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas más palavras. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nos vemos no próximo vídeo, segunda a sexta, às 7 horas da noite. Então se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, se você conhece alguém que já sofreu algum tipo de violência digital, e vamos juntos construir uma comunidade aqui, uma comunidade cristã, uma comunidade de amor, de paz, e que seja referência também na questão da justiça, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um bom final de semana. Tchau!